Então vamos retomar a nossa discussão, finalizando, né? A nossa proposta de trabalhar aqui no curso era justamente motivar a supersimetria, né? Pelo que ela tem de local, né? Então, motivamos a supersimetria não só pelo grupo conforme, mas também pela própria descrição do gravitino, né? Não do gravitino, mas de um campo de Harita-Schwinger, né? A necessidade que a gente tem de introduzir uma simetria local espinorial para dar sentido, né, à propagação de um campo de spin 3. Essa foi a nossa caminhada até agora e nós combinamos na aula passada trabalhando com supersimetria em 11 dimensões, supergravidade. Fizemos em 4 dimensões e fomos para 11, porque 11 acaba que vai ser uma espécie de uma fábrica, né, assim, uma nascente, né, uma fonte de outras supergravidades que podem aparecer em dimensões mais baixas, né? Quer dizer, toda a ideia de ir para 11 dimensões, né? A relação entre 11 dimensões é que ela dá supersimetria, dá 8 supersimetrias independentes em 4 dimensões e a gente quer se fixa no número 8 porque o spin máximo da representação fundamental da SUSY é N, quer dizer, a parte inteira de N sobre 2. Então a N mais 1 sobre 2, né? Quer dizer, é N sobre 2. Se o N é par, é N mais 1 sobre 2, se o N é ímpar. Então, claro que isso aqui ainda eu não vou fazer com vocês. Isso aqui a gente ainda vai discutir, né? Porque isso aqui é basicamente o estudo das representações, o estudo das representações, né? Da supersimetria, de um conjunto de supersimetrias, entende? Então, por que a gente se fixa nas 11 dimensões? É porque 11 dimensões ela pode dar 8 supersimetrias, que é o caso maximamente estendida, máxima extensão. E essa máxima extensão está ligada justamente ao fato de que nós lidamos, né, sabemos lidar em teoria de campos, né, para partícula puntiforme, não em teoria de cordas, né, mas em teoria de campos para partícula puntiforme com spin 2 no máximo, né? Na teoria de cordas a gente pode lidar até com spins mais altos, mas aí só a nível de mecânica quântica. Nós não temos ainda, mesmo em teoria de cordas, uma teoria quântica de campo, uma teoria de campos, né, para campos de spin maior, maiores ou iguais a 5,5 em interação, 5,5 em interação. Então o limite da gente mesmo é N igual a 2. E por outro lado também, as interações que a gente conhece e as interações que a gente está acostumado a lidar, até a gravitacional, elas envolvem no máximo spin 2. Então a gente tem matéria com spin meio, não considerando supersimetria, se considerar supersimetria, aí a gente tem matéria de spin 0. São, por exemplo, os charginos, os neutralinos, né? São os rixinos, leptons escalares e quarks escalares. Esses teriam matéria de spin 0, mas normalmente no modelo padrão a matéria é spin meio, setor de Gauge spin 1 com o setor de Higgs que é spin 0. Então, spin 2 gravitação. Então a gente para um pouco por aí, tá? Só para querendo chamar a atenção por que não se vai a 12 ou mais dimensões, né? Então, é porque o limite que nós temos é o limite de spin máximo. Tem que ser spin igual a 2. Você queria falar alguma coisa? Sim. Assim, desculpa a pergunta que eu não pude ver aula passada, eu falei que você tem essas duas coisas do ar, mas quando você fala 11 dimensões, espaço-tempo de 11 dimensões? Eu boto 11D, a gente já está acostumado com isso, mas normalmente quando a gente fala, sempre que a gente falar de N dimensões, se não for dito em contrário, é uma dimensão temporal e D menos 1 espaciais. Né? Aí você falou 11D, um tempo. tio N igual a 8 em 4D. Aí, 1 mais 3. 4D, você está dizendo que se você tem uma única supersimetria, uma SUSY, em 1
mais 10D, você ganha 8 supersimetrias em 1 mais 3D. O que a gente está querendo dizer com isso? Tá? Então, você vai para 4 dimensões. Mas isso é um teorema que se provou. Não, isso ainda é teorema. Isso a gente está trabalhando em cima disso. Já percebi isso. Tá. A gente começou aqui, a gente começou em 11 dimensões. Então, na aula passada, a gente fez a ação da supergravidade em 11 dimensões, mostrou toda a distorção da torção que não se propaga, né? Então, em 11 dimensões, também fazendo o acoplamento mínimo, né? Do setor de gravitino com o grávido, né? Pela derivada covariante, né? Então, nós vimos que de qualquer maneira a gente ganha uma torção que é fixada pelos términos. Então, apesar do nosso multipleto, então, como a gente está agora, em 11 dimensões, e o nosso multipleto de supergravidade, eu tinha até, eu acho, colocado um chapéuzinho. Ele está envolvendo a Filbay em 11 dimensões e a conexão de spin também em 11 dimensões. Quando esse chapéuzinho vão de 0 a 10. Temos aqui o setor de gravitino, né, que era também das 11 dimensões, e aqui aparece uma transforma de gauge necessária para fechar a álgebra de supersimetria on-shell. Então, isso aqui são, vamos dizer assim, isso aqui é o multiplate de supergravidade, né? N igual a 1, uma supersimetria, uma supersimetria Z igual a 1 suga em 11 dimensões. Tá? Então, a gente tinha já falado sobre a contagem dos graus de liberdade. Nós temos aqui no setor, nós temos 128 graus de liberdade bosônicos e os 128 graus de liberdade fermiônicos on-shell, né? Usando as equações de campo e as invariâncias, né? Então a gente sabe que o setor, vamos dizer, a Filbay, né? E a conexão de spin, descrevendo juntas a gravitação, se houver, né? Se não houver torção dinâmica, se a torção não for dinâmica, ou a torção é zero, ou a torção é fixada pelos términos, então os graus de liberdade todos daqui estão aqui, porque a gente mostra que se houver torção fixada pelos términos, a contorção que está aqui dentro é grau de liberdade fermiônica. E a parte canônica da conexão de spin é Filbay e derivadas da Filbay, inversa da Filbay. Então os graus de liberdade estão aqui. Então esses dois setores aqui, se houver, né, se a gente não tiver torção dinâmica, importante isso aqui, sem torção dinâmica, então, na verdade, tudo está contido na Filbay, ou seja, está tudo contido na métrica. E aí a gente sabe que o número de graus de liberdade on-shell é D-3 sobre 2. Já tinha falado com vocês, quem quiser ver como é que isso funciona direitinho, tem as nossas aulas aí de cursos anteriores de gravitação, tá? E aí a gente mostra lá como isso é uma coisa fácil de ver. Depois nós temos no setor de campo uma P-forma em D dimensões. Então, para estou relembrando aqui o que a gente falou na nossa aula anterior. Ela tem D-2, isso aqui vai até D menos 1 sobre P fatorial. Grau de liberdade no shell. De fato, se for uma 2 forma, que ela vai ser D-2, D-3. Se for uma 3 forma, começa com D-2, D-3, D-4. Então, isso aqui é o número de graus de liberdade de uma P-forma de on-shell, tudo on-shell. E depois o campo do gravitino, ele vai ter o número de graus de liberdade dele é 2 AD sobre 2, parte inteira de D sobre 2, que é o normal. Isso aqui é o normal de um fermi. O fermi é 2D menos 2, só que aqui aparece o fator D menos 3, por causa da invariância de gauge, e se ele for Majorana, aqui vai aparecer um fator meio. Então, na verdade, esse aqui é o número
o grau de liberdade no shell de um Arita Schwinger que seja Majorana. Sendo Majorana incluída nessa contagem aqui. Se não for Majorana, é só tirar esse aqui. Sendo Majorana, é isso aqui. Então, a gente já tinha visto na aula passada que isso aqui dava a contagem de graus de liberdade. Então, o que é importante? A minha supersimetria, ela é um parâmetro fermiônico. Então, a minha supersimetria é um férmio nesse espaço-tempo aqui. Então, vamos dizer, o nosso parâmetro fermiônico é esse aqui. Nós temos um férmio local, um campo espinorial local, em 11 dimensões. Majorana, espinor de Majorana. Portanto, se eu estou em 11 dimensões, o número de componentes, a representação da álgebra de Clifford é 2 a parte inteira de D sobre 2. Então é 2 elevado a 5, 32. Só que sendo Majorana, sendo 32, eu tenho um espinor, tem 32 componentes complexas, 64 componentes reais. Mas impondo a condição de Majorana, as 64 componentes reais caem para 32 componentes reais. Então, nós temos, na verdade, 32 componentes reais independentes num férmio de Majorana em 11 dimensões. Então, vou botar aqui 32 componentes reais. Tá? Então, falando aqui quais são reais. Então, isso significa que eu agora, se eu vou para 10 dimensões, em 10 dimensões nós temos uma coisa a mais. Nós não só temos Majorana, vocês tinham lembrado, se a gente lembra bem, se nós tivermos um espaço-tempo com essa assinatura, uma dimensão temporal, mais D-1 dimensões espaciais, nós podemos ter férmios de Majorana para 2, 3 e 4, módulo 8. Isso aqui, se alguém quiser ver bastante detalhes sobre isso, tem uma tese aqui do CBPF, que foi do Marco Antônio de Andrade. Certamente está disponível ali no CBPF, tem a CBPF Index, né? Tese de doutorado dele, 96. O primeiro capítulo da tese de doutorado dele, a gente trabalhou essa questão bastante em detalhe, que era uma discussão que estava voltando à tona no meado da década de 90 por causa das teorias topológicas. Então, se alguém quiser ver isso, mas eu tinha dado também um autor, quem quiser ir olhar Paper, por exemplo, a melhor referência para discutir essa questão dessas modalidades de espinores de acordo com a dimensão do espaço-tempo tem um trabalho aí do Veterista, que é Espínolos em Vida Imanente. É um trabalho dessa época, mais ou menos, da década de 90. Então, esse trabalho aqui, ele faz uma coleção muito boa dessa discussão. Muito bem, só para lembrar. Mas aí, se a gente está em 11 dimensões, então a gente pode ter espinor de Majorana, como a gente pode ter 10. Agora, em dimensão par, a gente pode sempre introduzir os espinores de vale. Introduz o conceito de quiralidade, introduz os espinores de left e right. Agora, quando eu combino Majorana com vale, se o espinor ele pode acumular o vínculo de Majorana e o vínculo de quiralidade simultaneamente, isso vai ser possível só em 2 dimensões, módulo 8. Ou seja, por exemplo, 10 dimensões. Então, em 10 dimensões, nós podemos ter Majorana vale. Então, se a gente agora vai começar a querer olhar esse modelo de supergravidade, que tem uma supergravidade, em uma supersimetria, em 11 dimensões, e a gente quiser fazer a redução para 10 dimensões, então a gente vai, primeiro de tudo, se basear no número de componentes espinoriais. E lembrando que, segundo a nossa relação, se eu estou em D dimensões, a minha álgebra de Clifford é 2 AD sobre as matrizes gama, são 2AD sobre 2 por 2AD sobre 2. Essas aqui são as matrizes gama. Matrizes gama de Dirac. E os espinores, é claro, também são espinores de 2AD sobre 2 componentes. Então, 10 e 11 dimensões têm a mesma álgebra de Clifford. A única diferença é que
A última matriz gama, se eu começo uma álgebra de Clifford em 10 dimensões, eu tenho gama 0, gama 1, até gama 9. Aí eu tenho aqui as minhas 10 matrizes gama das 10 dimensões, todas satisfazendo a álgebra de Clifford, o anticomutador da duas vezes da métrica, as diferentes anticomutam entre si, essa é hermitiana, essas são anti-hermitianas, mas aí a gente pode sempre, em 10 dimensões, definir a matriz que faz o papel do gama, aquela matriz, vamos dizer assim, gama-quiralidade. O que é a matriz gama da quiralidade? É o produto de todas as matrizes gama. Então, eu vou ter aqui o produto das 10 matrizes gama, essa matriz aqui anticomuta com todas elas, necessariamente, e ela vai ter quadrado igual a 1 ou menos 1. E aí a gente acerta aqui colocando um mais ou menos i, né? Dependendo, se eu quero que o quadrado seja 1 ou menos 1, eu sempre corrijo colocando um i aqui. O que é importante, né, é que essa matriz, anticomutando com todo mundo, e tendo o quadrado sendo corrigida por uma fase aqui, vou botar aqui uma fase k, de tal maneira que o quadrado dela seja igual à identidade, se eu vou para 11 dimensões, basta eu colocar um i na frente dela, que ela vai virar a minha matriz gama 10. Aí eu ponho em 11 dimensões, eu vou ter 0 até 9, quer dizer, as 10 matrizes gama de 10 dimensões, e a nova matriz gama das 11 dimensões, que vai ser o gama 10. E o gama 10 tem que ter quadrado igual a menos 1, por causa da nossa métrica. Então basta eu colocar, acertar essa matriz aqui, que eu já acertei em 10 dimensões, para ter quadrado 1, quando eu vou para 11 dimensões, eu coloco um i na frente dela, porque se em 10 ela tem quadrado 1, em 11 ela vai ter quadrado menos 1, e ela anticomuta com todo mundo. Então ela fecha a álgebra de Clifford de 11 dimensões. Então se eu estou em 11 dimensões, eu aproveito tudo que eu tinha em 10 dimensões. E a matriz de quiralidade de 10 dimensões vira a matriz gama 10 a menos de um i. E aí eu tenho as 11 matrizes fechando a álgebra de Clifford. Então eu praticamente não mudei, os espinores não mudam, né? Os espinores, eles mantêm o mesmo número de componentes. Então, essas 32 componentes reais de 11 dimensões, elas servem para ser as 32 componentes reais. Então, se eu agora vou de 11 para 10, vou colocar assim. Se nós vamos de 11 para 10 dimensões, esse espinor aqui, epsilon alfa, né, que é o espinor de Majorana, que faz o papel de gerador, né, de parâmetros das transformações de SUSY locais, né, ou globais, se a gente estiver falando do caso constante, esse espinor aqui vai cair para um espinor de 10 dimensões, que eu vou chamar de epsilon alfa, só que esse alfa também vai de 1 a 32, como esse aqui vai de 1 a 32. Então, nesse caso, é o alfa igual ao alfa chapéu. O espinor, ele não sente a redução dimensional quando você vai de 2n mais 1 para 2n. Né? Sempre a dimensão par e a dimensão ímpar superior tem a mesma álgebra de Clifford. 2 e 3, 4 e 5, e assim vai. 6 e 7, e aí 10 e 11. Então eu sempre aproveito o espinor daqui é o espinor daqui. A diferença é que, por exemplo, aqui eu posso definir Majorana. Aqui eu defino Majorana vale. Aqui eu só defino Majorana. Aqui eu defino pseudo-Majorana. Aqui eu defino SU2 é pseudo-Majorana. Aqui eu defino também SU2 pseudo-Majorana. Aqui eu posso definir Majorana vai, Majorana vai. Aqui eu só posso definir Majorana. Então, quer dizer, claro que os espinores, eles guardam, né, o número de componentes de acordo com as dimensões que estão em par. Porém, as características mudam. Quer dizer, algo que é um espinor de Majorana aqui ele já não vai ser mais Majorana. Ele é o mesmo número de componentes. É um espinor daqui, é um espinor daqui. Quer dizer, o espinor de Majorana aqui, ele acaba sendo um espinor de Dirac aqui. E assim vai. Então, só estou querendo chamar a atenção que nós estamos fazendo de 10 para 11. Então, o que aqui é Majorana, que tem 32 componentes reais, aqui vai poder ser Majorana também. Porque aqui admite Majorana, ele vai aproveitar as 32 componentes reais. Só que em 10 dimensões, a gente pode ainda reduzir mais os espinores. Em 10 dimensões, a gente tem Majorana vai. Então, esse espinor aqui, ele vai ser, em 10 dimensões, ele pode se reduzir ou a um espinor de Majorana, ele pode ser um Majorana, um único espinor de Majorana,
em 10D. Lembrando que 10D é sempre 1 mais 9, né? A assinatura, nesse caso, é muito importante. O tipo de espinor, né, vai depender muito da assinatura. Se eu fizer, por exemplo, 11 dimensões, 2 mais 9, aí eu já não posso mais definir Majorana. Eu só posso definir Majorana porque é uma dimensão temporal e 10 espaciais. Então eu tenho aqui um único espinor de Majorana em 10D. 32 componentes reais. Então vou botar aqui, lembrando assim, 32 componentes reais. Vamos colocar a coisa assim. Porém, aqui também, esse mesmo, eu posso escrever esse espinor também como sendo, eu posso decompor, quebrar esse espinor em 2 e dizer que eu posso ter aqui 2 espinores de Majorana vai. O espinor de Majorana, ele tem que ter a condição de realidade, vai é a condição de quiralidade. Aqui em 10 dimensões, então eu vou definir sempre aquela matriz que a gente chama de matriz de quiralidade, o que seria o gama 5 em 4 dimensões, é a matriz quiral, que eu posso chamar, se quiser, de gama 11, né? Minha analogia, mas seria a matriz tipo gama 5 em 10 dimensões. Então ela tem quadrado igual a identidade e eu vou poder definir a quiralidade, né? Vai ser 1 mais a matriz quiral, mais ou menos sobre 2, vai me dar o espinor left ou o espinor right, né? Isso aqui em 10 dimensões. Então eu posso ter essas 32 componentes, podem ser 2 Majoranas vai da mesma quiralidade, ou então 1 Majorana vai left e 1 Majorana vai right. Como é que eu faço isso? Isso aí eu posso fazer sempre de acordo com como eu organizo as minhas matrizes gama em 11 dimensões. Então isso aí não é palavra, isso aí é fato que a gente pode arrumar. Eu vou arrumar esse espinor de tal maneira que na hora de eu olhar ele sob o ponto de vista dimensional, a representação das matrizes gama que eu estou colocando em 11 dimensões, elas já são organizadas de acordo com aquilo que eu quero em 10 dimensões. Então eu posso ter 2 espinores de Majorana vai, ou 2, cada um com uma quiralidade, né? Quer dizer, vou botar assim, 2 espinores de Majorana vai, com quiralidades distintas, quer dizer, um left e um right. E aí eu não quebrei o balanço de quiralidade. Eu tenho uma teoria, vamos dizer, no fundo, vetorial. Eu tenho o setor left, eu tenho o setor right. Ou eu posso arrumar de tal maneira que os 2 espinores de Majorana sejam da mesma quiralidade. Ambos left, por exemplo. Então, quando eu faço a redução da supergravidade de 11 dimensões para 10 dimensões, eu posso chegar em 10 dimensões com 2 situações distintas. Uma é o meu espinor, quer dizer, quem controla tudo, né, é o espinor, que é o parâmetro da SUSE, e claro, o correspondente gerador. Eu tenho o gerador da supersimetria, né, que é o teorema de Noether. Se eu tenho a supersimetria local, pelo teorema de Noether, eu tenho uma corrente J-mi espinorial. E essa corrente, então, a componente zero dele, pelo teorema de Noether, forma aquilo que a gente chama de carga conservada, que é o gerador. Então, esse gerador é um espinor de Majorana, em 11 dimensões. E ele vai, então, para 10 dimensões, como sendo também um espinor de Majorana. Só que agora ele pode ser Majorana ou pode ser Majorana vai. E aí, se ele for Majorana vai, eu posso quebrar ele em 2 Majoranas vai, um left e um right, ou posso colocar 2 Majorana vai com a mesma quiralidade. Tudo vai depender disso. Né? Vou deixar a referência, tem 2 trabalhos lá que eu trouxe referência aqui, são interessantes, que fala tudo sobre a supergravidade em 10 dimensões. Tem esse rascunho, deixa eu botar aqui para vocês. Quem quiser ir à fonte. Essa discussão toda foi a discussão que precedeu um pouquinho as teorias de Corda, foi a discussão de 84, né? Que foi o último ano assim, que a supergravidade ela se mantinha sozinha, né? A partir de 84 também veio aquela chamada primeira revolução das cordas, né?
Esses trabalhos aqui foram até apresentados lá na escola de Trieste, na escola de supergravidade de abril, de 84. Esse trabalho do Paul Hauer e do Peter West. Que é The Complete. Ele possui. Ele é um Nuclear Physics. Esse também é um trabalho bom. Quem quiser fazer um essay, ou seja, pegar esse trabalho e fazer uma resenha desse trabalho, estudar o trabalho, colocar as coisas, pode ser um trabalho interessante, é um aprendizado muito bom. Aqui por que n igual a 2? Porque justamente quando nós saímos daqui das 32 componentes que são Majorana, eu caio em 10 dimensões, né? Eu posso cair em 10 dimensões com um único Majorana, ou eu posso cair com n igual a 2. E aí eu posso ter 2 Majoranas vai com a mesma quiralidade, ou 2 Majorana vai de quiralidades opostas. Por isso que vem o 2. Então, é natural eu ganhar 2 supergravidades, ou 2 supersimetrias, quando eu vou de 11 para 10. Né? Então, é o que a gente chama de supergravidade 2A, 2B. Nós vamos agora distinguir. Nós temos supergravidade tipo 1, que é aquela que é simplesmente Majorana. Temos a supergravidade tipo 2A, temos a 2A massiva e temos a 2B. Então, nós temos uma série de modelos de supergravidade em 10 dimensões, e todos esses modelos eles correspondem a limites de baixa energia das teorias de supercorda em 10 dimensões, porque as supercordas são definidas em 10. Então, o limite de baixas energias das cordas em 10 dimensões são supergravidades. E essas diferentes supergravidades estão associadas aos diferentes tipos de supercorda. Corda do tipo 1, corda aberta do tipo 1, depois corda 2A, corda 2B. Então, essas supergravidades, elas importaram essa nomenclatura das teorias de corda às quais elas correspondem. E essas supergravidades em 10 dimensões são limites de baixa energia de teorias de corda em 10 dimensões. E temos outro trabalho aqui também, que foi feito até por meus colegas italianos, que é o Gianni Benite. Esse trabalho também é muito bom. Aqui é. Ele postou supergravity. Esse foi o review. É também de 84, né, que é a época que se disputava, né, a competição era para ver quem era, puxava o gatilho mais rápido, né, supergravidades em 10 dimensões. E tem outros trabalhos menores, mas esses são os dois trabalhos mais importantes. Né? Eu considero, assim, para quem quiser fazer uma leitura mais completa da supergravidade em 10 dimensões, o trabalho aí dos ingleses, né, do Hauer e do West, e o trabalho dos italianos, aí, do Gianni e do Benite. Muito bem. Então, só para provocar vocês, então, nós temos essas possibilidades. Né? Então, se nós formos olhar, por exemplo, a primeira redução, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Pode falar, Léo? Você comentou uma ciência espinor de SO2. O que é? Desculpa. Ciência espinor de Majorana SO2. Ah, o que tem? O que são? Ah, o que são os espinores de Majorana SO2? Deixa eu colocar aqui. Quando a gente tenta definir Majorana, a ideia nossa, nós temos os espinores de Dirac, que são os gerais. Aí temos os espinores de Weyl, que só vão aparecer em dimensões pares. E temos os espinores de Majorana, que só vão aparecer em dimensões especiais também, onde essa operação, onde os espinores de Majorana vão ser caracterizados sempre por dimensões onde o conjugado de carga
do conjugado de carga seja igual ao original. Porque pode acontecer, e é o que acontece, por exemplo, em 4 dimensões euclidianas, que o conjugado de carga do conjugado de carga é menos o spinor. Então, se ele é Majorana, isso aqui me daria que psi-c é igual a psi. Ficaria psi-c é igual a menos psi. Mas se ele é Majorana, psi é igual a psi-c. Então, em dimensões onde a conjugação de carga faz uma anti-involução, quer dizer, todos os espaços, existem espaços-tempo, onde isso aqui vai acontecer. Então, nesses espaços eu não posso definir, por exemplo, spinores de Majorana. É o que acontece, por exemplo, em 5 dimensões, é o que acontece em 8 dimensões. A gente não pode definir Majorana, mas a gente pode definir, vamos dizer assim, driblar essa questão, vamos dizer assim, esse obstáculo, né, essa obstrução, definindo 2 categorias de Majorana, que são chamadas de pseudo-Majorana ou posso definir os chamados SU2 Majorana. É o que, por exemplo, a gente faz em 5 dimensões. O que significa SU2 Majorana? Significa que quando a gente faz essa operação de conjugação de carga 2 vezes, em 4 dimensões, por exemplo, né, só rapidinho aqui, a gente tem o conjugado de carga, é isso aqui, é C, psi barrado, transposto. Deixa eu botar aqui rapidinho. O nosso conjugado de carga é C, psi barrado é psi dagger gama zero, então fica gama zero transposto, psi barrado psi dagger transposto, que é o psi estar. Então isso aqui é a condição de conjugação de carga em 4 dimensões. Não é a Majorana, é conjugação de carga. Então se eu quiser tirar o conjugado de carga do conjugado de carga, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a matriz C, né, e pegar todo esse spinor aqui, que é C, gama zero transposto, psi estar, tirar o barrado dele, transpor. Essa é a definição de conjugado de carga. Pega-se a matriz C e pega-se o spinor que eu quero conjugar, quer dizer, eu quero tirar o conjugado de carga desse cara aqui. Eu tenho que submeter ele a essa operação. Ele barrado transposto. Ou seja, isso aqui é C. Vamos primeiro fazer o barrado, né? Então vai ficar psi estar, assim, barrado. Gama barrado, gama zero. Barrado é gama zero. Então aqui fica gama zero transposto. E C barrado. C barrado é gama zero, C dagger, gama zero. Isso é a definição de barrado, né? É o gama zero com o conjugado hermitiano aqui. Gama C dagger é C menos 1, que a matriz de conjugação de carga é unitária. Então, psi estar barrado é psi estar dagger gama zero. Certo? É a definição do barrado. Pega-se o spinor, pega-se o hermitiano conjugado e multiplica-se por gama zero. Só que psi estar dagger é psi transposto. Fica psi transposto. E aqui vai me aparecer um gama zero. Beleza. Agora, a gente sabe que C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. Ah, ainda tem que tirar o transposto disso. Isso aqui eu só fiz a operação barrada. Ainda tem um transposto disso depois. Mas, então, C, gama zero transposto, C é menos 1, é igual a menos gama zero. Vamos multiplicar aqui por C, por exemplo, né? Então, gama zero, C, então aqui a gente não, vamos dizer, aqui a gente não tem uma operação. Gama zero, C é menos 1, gama zero, C é menos 1. Então não adianta colocar isso aqui, vamos deixar assim então. Então, C é menos 1, então, desculpa aqui, C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. Então vamos multiplicar por C é menos 1, menos C é menos 1 gama zero. C é menos 1 gama zero é menos gama zero transposto. C é menos 1 gama zero, está aqui, né? Que eu tenho aqui, é menos gama zero transposto. C é menos 1. Menos gama zero transposto. C é menos 1.
Gama zero transposto é o transposto de gama zero, que é a identidade. Então, tem que tirar a identidade daqui. Aí sobrou um gama zero, né? Não sei se sobrou um gama zero transposto agora. Mas é isso aqui, botar C a menos 1. E aqui tudo transposto. Então, C transposto é menos C. Então, isso aqui vai ficar menos C, né? E aí, C é menos 1 transposto é menos C transposto. Então, aqui vai ficar C transposto, gama zero, psi. Então, isso aqui é a matriz C transposto. Vamos ver se a gente tira uma relação aqui. A matriz gama zero, C é simétrica, tá bom. O que eu gostaria de ter aqui era alguma coisa que me desse menos a identidade, porque aí a gente vê se a gente não perdeu nada pelo meio do caminho. Só rapidinho aqui. Aqui tá certo, né? C, psi barrado, psi dagger, gama zero. Então, quando nós transpomos isso, para gama zero transposto, psi está. Então, fica isso aqui é o psi C. Aí agora eu quero tirar o conjugado de carga dele. Então, o conjugado de carga dele é a matriz de conjugação de carga, esse próprio espinor aqui, barrado, e depois transposto. Vou apagar aqui. Só depois, porque o SO2, só por isso que eu quero chamar a atenção. Então, vamos barrar isso aqui. Então, barrar isso aqui é um espinor. Então, isso aqui é C. Então, barrar esse espinor é tirar o dagger e multiplicar por gama zero. Tirar o dagger dele vai ficar psi transposto. Tirar o dagger desse fica gama zero transposto. Tirar o dagger desse é a mesma coisa que C menos 1. Isso aqui, então isso aqui é psi barrado, é psi dagger, vezes gama zero. E tudo isso aqui transposto. Então vamos começar a colocar essa transposição aqui logo no maneira. Vai ficar C, gama zero, transposto. C é menos 1, transposto. A matriz C é antissimétrica. Então, isso aqui vai ficar menos, né? C é menos 1 transposto, C é menos 1. O transposto dela é menos 0. Então, o transposto do inverso, a matriz inversa também é antissimétrica. Isso que a gente está dizendo aqui. Então, a gente pegou esse C que está aqui, gama 0 transposto, C é menos 1 transposto, aqui tem gama 0 transposto, e aqui vai ficar o psi. É isso que a gente tem aqui. Deixa eu apagar isso aqui agora. Agora, C, gama 0 transposto, C é menos 1, é menos gama 0. Então, isso aqui vai ficar gama 0, vezes psi. Então, gama 0 é a identidade. Então, em 4 dimensões, tudo acontece legalzinho. O conjugado de carga do conjugado de carga reproduz o espinor original. Então, não tem nenhum problema. É uma involução. Eu faço 2 conjugações de carga e volto ao espinor original. Em espaços-tempo, onde a matriz de conjugação de carga não é antissimétrica, vai justamente aparecer um sinal menos aqui, que vai então, nesses espaços, psi C passa a ser menos psi. Então a gente não tem como definir um espinor de Majorana. Ele vai ser identicamente nulo nesse tipo de espaço-tempo, onde a matriz de conjugação de carga não é antissimétrica, mas é simétrica. Porque a assinatura do espaço-tempo, quer dizer, a matriz de conjugação de carga, ela satisfaz a essa condição, em qualquer que seja o espaço-tempo. Dependendo do espaço-tempo, não necessariamente ela é antissimétrica. Nas dimensões onde nós podemos definir espinor de Majorana, ela é sempre antissimétrica. Mas existem aquelas dimensões onde ela faz esse trabalho, mas ao mesmo tempo ela é simétrica. E aí nesses espaços eu não posso definir o Majorana. Então o que a gente faz nesses espaços? Ou define um pseudo-Majorana, diz, vou definir um espinor, psi C é igual a menos psi. Então, com essa condição, você não trivializa, é um pseudo-Majorana. O que se faz, por exemplo, em 8 dimensões. 5 dimensões que você faz, por exemplo, é o seguinte: você pega um espinor, mas aí você introduz um dublete de espinor. O que a gente está fazendo em 5 dimensões para introduzir a massa de retração direta? Você dobra a representação espinorial, colocando um índice aqui de SO2. Então, o meu espinor, ele é um espinor que tem os índices espaço-temporais, mas ele tem um índice interno, vamos até chamar de um índice I, interno, que nesse caso pode ir de 1 a 2. Então você tem esses dois. Então se você introduz agora um dublete de espinores, né, você vai ter um psi 1 e um psi 2, cada um deles sendo espinor, assim, introduz um flavor, né, desses espinores. Você agora pode reconciliar isso
com a condição de Majorana. Você pode introduzir essa condição que o psi C conjugado de carga vai ter aqui uma matriz SI J de SO2 pegando psi J. Então você introduz essa condição que te dá uma condição de realidade. No fundo você tem uma condição de realidade, mas estendida. É isso que é o SO2 Majorana. Então você faz isso em algumas dimensões. Para bypassar, né, para driblar esse problema da matriz de conjugação de carga C-cinética. Legal? Então isso, vocês podem olhar na literatura, aquele trabalho do Wetterich, ele faz isso também. Ele mostra as dimensões onde a gente pode definir espinor de uma SO2 Majorana. E depois tem uma série de variantes também. Tem Majorana simplético, tem uma, vamos dizer assim, tem toda quase que uma químicazinha desses espinores. Como você vai introduzir condições de realidade sobre os espinores. Você precisa disso para reduzir o número de componentes. Então essa é a discussão. Tá? Então, quem quiser entender melhor SO2 Majorana, pode pegar a tese do Marquinhos ou pode pegar o trabalho do Wetterich, que ele faz esse bastante em detalhe. Bom, então, não é o caso em 11 dimensões e 10, porque ambos admitem espinores de Majorana. Então, a primeira redução que a gente pode... Tem alguma regra geral do número de dimensão permitiu? Tem, mas aí a regra geral vai depender sempre da assinatura. Quantas dimensões tipo tempo você tem e quantas dimensões tipo espaço você tem. Dependendo desse balanço entre tipo tempo e tipo espaço, as coisas mudam também. Então, no trabalho do Wetterich, ele faz uma tabelinha muito legal. Ele diz, se a dimensão temporal for 1, dimensão espacial for tanto, se houver 2 tempos e 2 espaços, por exemplo, se eu estou em 4 dimensões, 1 mais 3... nós podemos definir Majorana. Tá lá. Se a gente está em dimensão euclidiana, 0 mais 4, a gente não pode definir Majorana. Se eu estou, por exemplo, em dimensão 2 mais 2, 2 tempos e 2 espaços, eu posso definir Majorana. E mais ainda, posso definir Majorana vai. Eu posso pegar um espinor left, tirar o conjugado de carga dele e dizer que é o próprio espinor left. Ou seja, eu posso impor Majorana vai. Então, isso em 2 mais 2. Se você botar uma assinatura do tempo e tirar uma assinatura do espaço, muda tudo. Você já fica com uma situação igual, por exemplo, em 10 dimensões ou igual a 2 dimensões espaço-temporais também. Se você pegar 1 mais 1 em hipótese, você pode fazer isso e isso. Pode fazer Majorana e Majorana vai. Agora, se você pegar dimensões euclidianas, 0 mais 2, não. Certo? Tá legal? Então, isso depende muito também. Você tem resultados gerais, mas não tem uma regra geral, porque o balanceamento entre as dimensões temporais e as dimensões espaciais muda tudo, tá certo? Mas isso é bem conhecido, a literatura já contempla isso, né? No livro do Cartan, de Teoria de Espinores, da década de 20, ele implicitamente faz isso quando ele estuda os planos nulos no espaço complexo geral. E aí ele vai fazendo situações especiais de assinatura. Mas não fica claro como isso se repercute nos espinores, até porque o Cartan ele tem uma outra nomenclatura para espinores. Eles usam aqueles chamados espinores puros. E tem os chamados espinores, além dos espinores espirais, obviamente. Né? Eles só não chamam espinor de Dirac, porque nem de maior nem de vai, porque nessa época não tinha trabalho do Dirac, nem trabalho do vai ainda. Mas esses espinores puros, mais recentemente, vêm sendo usados. Natan Berkowitz, lá do IFT, tem uma formulação de teoria de cordas, né? Onde, na formulação do Nathan Nathan, né? Eu acho que chama de Nathan. Na formulação do Nathan, ele resolveu uma questão que não era simples, né? Uma questão técnica da teoria de cordas, da teoria de campo de cordas, não da mecânica quântica, mas da teoria de campo de cordas, onde ele apelou para os espinores puros, na visão de Cartan. E aí, porque não é na literatura, a gente em nenhum momento, o modelo padrão fala em espinor puro. A gente fala de espinor de Dirac, espinor de Majorana, espinor de Weil, Majorana vai, pseudo-Majorana. Mesmo a supersimetria, ela nunca se valeu muito desses espinores puros, que eles têm mais um significado muito mais geométrico do que algébrico. Eles são espinores que estão localizados só em regiões nulas do espaço-tempo, só naqueles hiperplanos, né, nulos. Ou seja, se eu pegar um hiperplano nulo do espaço-tempo, né,
satisfaz a essa condição. Então, esses espinores são definidos nesses hiperespaços nulos, né? E tem um significado que o Nathan acabou vendo que era interessante usar em teoria de cordas, né? Então, no livro do Cartan, ele vai mais nessa direção. Mas na nomenclatura, na formulação algébrica dos espinores, que veio depois, sobretudo com a supersimetria, que chamou muito essa atenção, chamou esse estudo de volta. Então, o pessoal aí fez vários trabalhos, assim, classificando. Tem uns trabalhos clássicos sobre isso, mas eu acho que o trabalho do Wetterich, por ser um trabalho até mais recente, já da final da década de 90, ele resume muito tudo. Então, ele é um trabalho assim, que faz uma retrospectiva grande de tudo que foi feito na década de 80. Então, é um trabalho bom porque ele sumariza toda uma discussão, tá? Só para chamar a atenção de vocês para isso. Bom, então, vamos começar a pensar aqui, tá bom? Primeira coisa natural, né? Nós sairmos aqui dessas 10 dimensões. Então, vamos fazer a primeira redução, seria a redução simples aqui. Vamos pegar então, está tudo aqui. Vamos pegar os espinores, né, o gerador das transformações, com o seu correspondente, o parâmetro das transformações, com o correspondente gerador das transformações de Susy, que são espinores de Majorana em 11 dimensões, e vamos dizer que esse objeto aqui, ele vai dar dois espinores, vai dar dois espinores de Majorana Vaio, dois Majorana Vaio, com quiralidades diferentes. Então eu vou reduzir esse espinor psi alfa, ele vai cair. Então esse espinor psi alfa chapéu, ele vai cair em 10 dimensões, como sendo um epsilon left mais um epsilon right. Então ambos Vaio e ambos Majorana também. Então 2 Majorana Vaio. Tá? Então esses dois Majorana Vaio. Então a minha carga também. Então eu vou ter uma carga, meu espinor gerador da carga vai ser uma carga leve mais uma carga right. E aí vamos ver, nós vimos na aula passada que on shell, a gravitação acaba sendo completamente definida pela Filbay, porque a torção não é dinâmica, ela é simplesmente uma mistura de Filbay com conexão com condensado de gravitino. Então, na verdade, on shell, a gente pode pensar, tudo isso aqui é equivalente à métrica Gemini, das 11 dimensões. Claro, a métrica tem a transformação de geomorfismo. E agora, se eu for olhar essa métrica do ponto de vista das 10 dimensões, a gente pode ver quais são os componentes. Eu posso ter esse índice mini indo de 0 a 9, os dois simultaneamente de 0 a 9. Então, eu estou falando justamente da métrica em 10 dimensões. Ele é simétrico. Então, um dos dois índices pode estar fora das 10 dimensões. Pode estar na 11ª dimensão. Por exemplo, Gmi igual a 11. Claro que o 11 Ni é a mesma coisa, porque a matriz é simétrica. E aí eu também posso ter a componente G1111. Eu estou simplesmente revendo, olhando a matriz métrica, a métrica, ou a Filbay, a conexão de spin, mas a métrica em 11 dimensões, do ponto de vista da análise tensorial de 10 dimensões. Os dois índices podem estar localizados de 0 a 9, um deles de 0 a 9, na verdade aqui é B igual a 10, perdão. Aqui nós estamos botando a dimensão 0. Nós estamos 0, 1, 2, 9, 10. Então isso aqui tudo é Mi chapéu. Vai de 0 a 10. São 11 dimensões. Mas esse setorzinho aqui é o setor das 10 dimensões, que nós estamos chamando de Mi. Então sobra sempre a coordenada 10. Então eu posso, componente 10. Então eu posso ter os dois aqui, ou posso ter um aqui, que é a mesma coisa que vice-versa, porque esse aqui é simétrico, ou os dois fora, G10, 10. Então é claro que do ponto de vista das 10 dimensões, esse objeto aqui é realmente a métrica em 10 dimensões. Do ponto de vista das 10 dimensões, esse cara aqui
é um escalar, porque qualquer rotação de Lorentz em 10 dimensões, quer dizer, qualquer transformação de SO em 9, não vai envolver a coordenada 10. Então, essa coordenada aqui, do ponto de vista das 10 dimensões, ela não vai ser rotacionada nunca. Então, isso aqui fica como um escalar. Então, isso aqui se comporta como um vetor. Então, esse cara aqui vai se comportar como um vetor. Vamos chamar de um vetor xi. E um vetor sujeito a uma transformação de gauge. Porque a métrica, né, se a gente fizer uma transformação infinitesimal da métrica, né, ele sabe que a transformação infinitesimal da métrica, por diffeomorfismo, é um dmi-xi, parâmetro de diffeomorfismo é o xi, né, dmi-xi, mas dmi-xi. Se eu estou em 10, se eu quiser pegar essa componente 10 aqui, eu posso pegar gmi-xi 10 mais d10-xi. E aí a gente pode imaginar, se eu vou fazer uma redução dimensional, que é aquela redução dimensional onde nós vamos estudar os chamados módulos zero. Nós vamos pegar apenas dependência nas componentes de 10 dimensões. Então, derivada em relação à 11ª coordenada, no meu esquema de redução, eu posso tomar igual a zero. E isso aqui, do ponto de vista das 10 dimensões, é um escalar. Então, esse objeto aqui, que é o xi, ele acaba se comportando como um vetor abeliano. Então, aparece um campo vetorial que é oriundo dessa componente da métrica. Tem um campo vetorial de gauge, não um campo vetorial qualquer, um campo vetorial de gauge. E esse cara aqui vai se comportar como um escalar, do ponto de vista das 10 dimensões. É esse escalar aqui que a gente chama de Taylor, que as teorias de corda dão para a gente. Então, da métrica, em 11 dimensões, com Shelf, né? Então, a métrica em 11 dimensões. Estou só retornando a vocês que nós estamos fazendo a análise pela métrica porque a torção não é dinâmica, então a conexão de spin ela não traz nada de novo, ela é uma réplica de graus de liberdade já presente, Filbin e Gravity. Então esse tensor aqui ele vai induzir em 10 dimensões a própria métrica, ou seja, eu não vou perder o sentido de uma teoria de gravidade, mas vou ganhar em paralelo um vetor e vou ganhar aqui um escalar. Então vamos olhar primeiro o setor bosônico. Se aí a gente agora pegar 3 formas, os 3 índices, claro, tem que ser diferentes, né? Porque a 3 forma é completamente antissimétrica. Então, eu posso agora condensar os 3 índices nas 10 dimensões. Então nada me impede de pegar a mini capa de 0 a 10, de 0 a 9, perdão. Eu tenho uma 3 forma em 10 dimensões. Mas agora, um índice aqui, os 3 índices podem estar nas 10 dimensões, ou um índice pode estar nas 10 dimensões, pode ser a 11ª dimensão e os outros 2 índices na 10ª dimensão. Então poderia ter algo desse tipo, A, Mi, K igual a 10. Agora, eu não posso ter mais nenhuma outra componente igual a 10 simultaneamente, porque o tensor é completamente antissimétrico. Então, se 2 dessas componentes forem iguais a 10, o tensor é zero. Então, esse tensor, na verdade, ele só pode se reduzir a uma 3 forma em 10 dimensões, mas agora aparece uma 2 forma, porque isso aqui, do ponto de vista das 10 dimensões, não das 11, das 11 dimensões, aquilo é um tensor, mas das 10 dimensões, esse objeto aqui é uma componente que não é tocada pelas rotações de Lorentz, então esse objeto que se comporta agora, ele perde um índice vetorial e fica com 2 índices vetoriais, fica uma 2 formas de gauge. Então vai aparecer aqui uma 3 forma de gauge também, a 3 forma de gauge dá origem a uma 3 forma de gauge, mas aparece por conta dela uma 2 forma de gauge também. Então o que a gente espera é que nós não tenhamos perdido graus de liberdade nessa redução. Aqui eu tinha 128 no total, tinha aqui os meus, sei lá, eu tinha dado 10, né? Era 11, 88, não é isso? Gemini era DD-3 sobre 2, né? Em 11 dimensões fica 11 vezes 88 por 2, 44. Então eram 44 componentes aqui e 84 aqui, porque ficava D-2, D-3, D-4 sobre 6, né? Em 11 dimensões. Então fica 9
vezes 8 vezes 7 sobre 6, né? 3 vezes 2 aqui, então aqui fica em 4 e aqui fica em 3. Então fica 84. Então 84 mais 54, 128. Sobre 128 graus de liberdade. Vamos pegar aqui para a gente não esquecer. Aqui 54 e aqui 128. Outra aqui 84. 74. Né? Que era 12 vezes 7. Então ficam 128 graus de liberdade. Então, vamos ver aqui. Esse cara aqui agora é a nova métrica. Então, D com Shell, D menos 3 sobre 2. Então vai ficar 10 vezes 7, 70. Sobre 2, 35. Então nós vamos ter 35 graus de liberdade da métrica. Mais. Isso aqui é um vetor de gauge. Então tem 8. Que é 10 menos 2. Né? Um campo, uma uniforme de gauge tem D menos 2 graus de liberdade. Então, mais 8. E aqui um escalar, mais 1. Então aqui fica 43, 44. Né? Tá certo isso aqui? É isso mesmo. Ah não, mas a gente tem que ver os graus de liberdade totais. Agora isso aqui é uma transforma de gauge em 10 dimensões. Então fica D menos 2, 8. D menos 3, 7. D menos 2, D menos 3, D menos 4, 6. Sobre 6. Então dá 56. Então esse cara aqui tem 56 graus de liberdade. E esse cara aqui é uma duas formas de gauge. Então é D menos 2, 8. D menos 3, 7. Sobre 2. 56 por 2, 28. Vamos ver isso. Então isso aqui dá 43, 44, 100, 128. Então estão em 128 graus de liberdade bosônicos aqui. Então a redução então já está me dizendo o seguinte, eu vou ter um modelo de supergravidade, onde vai aparecer a métrica, quer dizer, ou seja, a Filbin e a conexão de spin das 10 dimensões, vai aparecer um campo de gauge agora, vai aparecer esse escalar que a gente chama de dilaton, uma transforma de gauge e uma duas formas de gauge. Então, até chamando a atenção, muitas vezes, muitos de vocês que talvez já tenham lido trabalhos, né, assistido seminários sobre T-formas de gauge, campos de gauge anticimétricos, geralmente uma das motivações que se dá, por que se estudar campos de gauge anticimétricos, né, tensores anticimétricos, T-formas de gauge? Porque, em geral, não só a teoria de corda, mas na verdade a teoria de supergravidade já revela os multipletes de supergravidade, porque campos simétricos têm muita componente. Campos antissimétricos têm bem menos componentes e têm simetrias de gauge muito bem definidas. Então a gente consegue controlar muito bem o número de graus de liberdade de campos de gauge antissimétricos. No início, nas eras primordiais da supergravidade, a questão que se tinha era como contrabalancear os graus de liberdade bosônicos e fermiônicos, porque o grau de liberdade fermiônica ele cresce com uma potência. Então quando eu vou para a dimensão mais alta, eu tenho muito grau de liberdade, porque eu tenho uma potência 2 elevado a D sobre 2. Então, se a gente for olhar só o setor de Spinor, em 11 dimensões, por exemplo, aqui eu tenho 32 componentes complexos, ou seja, 64 reais. Se eu vou pegar o tensor métrico, né, que é D, que é simétrico, né, então é D mais 1 sobre 2, né, então a gente, aqui eu tenho 64, na verdade. Então aqui eu tenho D mais 1, 10, né? Bom, eu estou falando de 10 dimensões, é 10 vezes 11, 110 por 2, 55 componentes reais, e aqui eu tenho 64. Então a gente tem sempre um pouco mais férmio do que bóson. Eu preciso completar o setor bosônico, mas completar com campos simétricos, eu acabo também tendo muito grau de liberdade. O bom do campo antissimétrico é que ele sempre traz um grau de liberdade menor e tem simetrias de gauge que a gente controla bem, reduz bastante o grau de liberdade on-shell. Então é por isso que campos tensoriais de gauge, antissimétricos, campos tensoriais antissimétricos de gauge, ou performances de gauge, são muito importantes na supergravidade, aparecem muito em conexão com a supergravidade. Claro que agora tem vários trabalhos usando performance de gauge também em cosmologia. Há uma linha de pensamento que associa energia escura a esses tensores antissimétricos, aqui esses trabalhos, Coevisto e Nunes, né? Nunes e Coevisto tem alguns trabalhos interessantes. A gente desenvolveu uma tese de doutorado do Denis aqui também, trabalhando com essa questão de qual é o sentido de uma teoria de gauge, três formas de gauge. Então, são coisas assim muito ligadas à supergravidade, né?
Então, está aqui, o setor bosônico, então a gente já sabe o que a gente vai ter na supergravidade. Então, isso aqui para nós vai ser, nós vamos ter esse gerador aqui, dentro dessa formulação, nós vamos ter um spinor left e um spinor right. Então, a gente tem duas supergravidades. Tá? Que a gente vai ter um gerador left e um gerador right. Então, por isso a gente chama N igual a 2, daí o 2, né? E duas supergravidades. E agora o modelo tem um left e um right. Então é um modelo vetorial. Ele não privilegia só uma quiralidade. Ele coloca as duas quiralidades. Então há um balanceamento de quiralidades. Então ele é o chamado modelo 2, de duas supergravidades. 2B, não 2A. É o modelo 2A na literatura. Deixa eu ver aqui. Acho que eu anotei aqui. Eu sempre me confundo. É 2A ou 2B. Deixa eu ver se eu anotei aqui se é 2A ou 2B. Peraí. É 2A sim. É 2A, 2A. Então, 2A, porque essa nomenclatura vem da teoria de cordas também. Então, está aqui, a supergravidade. Agora, falta o setor bosônico, o setor fermiônico. Também tem que ter 128 graus de liberdade. Então, vamos olhar aqui o setor fermiônico, que esse é até mais raro, porque eu tenho só o rarito Schwinger. Então, é claro que esse campo, na redução para 10 dimensões, esse índice aqui pode estar de 0 a 9, ou esse índice aqui pode ser 1000 igual a 10. Seria a 11ª componente. Então, isso aqui é um spinor sem índice vetorial, do ponto de vista das 10 dimensões. Então, é um verdadeiro spinor em 10 dimensões. Então, isso aqui é o férmio, que a gente chama de dilatino. É o parceiro supersimétrico do dilaton. Então, esse aqui é o dilaton, em português, é dilaton e dilatino, né? Vamos colocar aqui. Agora, sobra o rarito Schwinger. Esse aqui seria realmente o gravitino das 10 dimensões. Então, o nosso gravitino dá origem ao gravitino e ao dilatino. Esse gravitino em 10 dimensões, agora ele tem 2 elevado a D sobre 2 menos 1, porque ele também é um spinor de Majorana. Então, 5 menos 1, 4, né? 2 a 4, 16. Né? Então, ele vai ter 16 componentes, né? Então, fica 16 vezes o D menos 3, que é 7. D menos 3. Então, isso aqui 16 vezes 7 é 112. Então, aqui tem 112 componentes. 112 graus de liberdade on shell. E esse aqui é um férmio. É um férmio ISO. Tem 16, é um férmio de Majorana, 16 componentes reais. Então, ficam os 128 graus de liberdade fermiônicos, distribuídos em 112 graus de liberdade no gravitino e 16 graus de liberdade aqui no dilatino. Então ficam 128 fermiônicos e 128 bosônicos. Então esse é o conteúdo da supergravidade, chamado tipo 2A, em 10 dimensões. Essa supergravidade também vem da teoria de cordas, até por isso que ela é chamada tipo 2A. Então vou colocar aqui para a gente ir fazendo a coleçãozinha. Então a gente vai ter o N igual a 2, V igual a 10, 2A. Então é 2A. Então essa aqui provém diretamente da N igual a 1 sugra 11D. Então ela provém diretamente, e claro, ela também vem da teoria de cordas, mas se não houvesse teoria de cordas, ela já tinha sido descoberta antes da formulação da teoria de cordas pela própria supergravidade. Estou dizendo isso porque, eu não vou discutir aqui, mas tem um chamado tipo, que é um chamado Massive Two-Way. Essa supergravidade massiva 2A, ela não vem das 11 dimensões. Isso aqui é uma herança direta da teoria de cordas. Vou botar ST aqui, tá? String Theory. Alguém que está na moda pode pensar que é supercondutor topológico. Não, aqui está muito na moda supercondutor, mas é string theory. Vou botar só ST, tá? Só para que a abreviatura que geralmente a gente vê na literatura também. Então, esse modelo aqui, ele tem coisas a mais. Introduz um escalar a mais. Então, ele tem um conteúdo de campos mais amplo. Então, mais, né, conteúdo
campos é extendido. Então, quem quiser olhar alguma coisa, é só procurar na literatura Massive Two-Way. É pouco usado porque é um modelo que vem da teoria de cordas, né? Mas é um modelo que tem ainda problemas de consistência. Mas foi descoberto via teoria de corda e é classificado como também uma supergravidade. Eu vou tentar aqui trabalhar mais com aquelas que vêm das 11 dimensões. Deixa eu lá fazer mais um pouquinho aqui e a gente pode daqui a pouco fazer um intervalo. Bom, outra coisa, por que eu não vou colocar as ações, porque as ações são basicamente pegar aquela redução, mas vocês podem olhar nos papers originais. Sabe, só para porquê do chamado de Dilaton, né? Por que esse escalar é chamado de Dilaton? Porque quando a gente faz a análise da redução dimensional, quer dizer, faz a redução dimensional de 11 para 10 dimensões, a ação de gravitação que a gente ganha em 10 dimensões, vamos colocar assim, que é R, né? Que seria o que vem de Einstein-Hilbert, de 11 dimensões, cai para Einstein-Hilbert em 10 dimensões, mas aparece aqui, isso aqui é o determinante da Filbine, pode até colocar intermédio para não fazer confusão. Vou botar aqui raiz de menos de R, mas aqui aparece um termo que é EA2φ. Aparece esse campo em forma exponencial, tipo aquela gravitação de Uri, que a gente chama. E aí aqui aparece o escalar de curvatura das 10 dimensões, e aqui aparece um termo, se não me engano, é um 4, não me lembro muito bem, mas é um fator básico, dμφ ao quadrado. Então aqui aparece algo tipo um modelo sigma não linear, com essa métrica aqui, e essa métrica é exponencial. Então esse campo aparece como se estivesse fazendo uma transformação de dilatação, uma transformação de escala. Por isso que ele é chamado de Dilaton. Tá? Eu acho que o Luiz Henrique está estudando lá que marca alguma coisa de modos, né, da supergravidade, do Dilaton, gravitação quântica com Dilaton, não é isso? Na verdade é um artigo que a gente pegou para ler do Grupo de Portugal, que fez um trabalho sobre isso. Tá então, certo. Eu tenho uma série de 3 artigos sobre isso. Com Dilaton em gravitação quântica, né? Então, isso aqui. Então ele é Dilaton nesse sentido. Só que no caso ele faz em 4 dimensões. Já faz direto em 4. É porque pode reduzir isso aqui para 4 dimensões. Mas o que é importante é que esse fator aqui ele chega em 4 dimensões intocado, porque ele é um escalar. Então, claro, daqui não. Então, Só que no caso lá ele faz Gauss-Bonnet, esse termo de exponencial fica só no termo de curvatura de Gauss-Bonnet, ele não fica na curvatura de Riemann, não. Não, né? Fica no Gauss-Bonnet, né? Tá certo. Mas é isso aí. O Dilaton, ele é Dilaton porque ele aparece através de uma interação exponencial. Só para chamar a atenção. Então, na ação da supergravidade em 10 dimensões, no setor bosônico, além, né, dos termos, né, que aí vai ter duas formas de gauge, vai dar aquele H mini K em 10 dimensões, a 3 formas de gauge vai dar um G mini K lambda, né, vai dar 4 formas field strength. Essas ações cinéticas também vão aparecer multiplicadas pelo campo do Dilaton, na exponencial. Então é por isso que a gente chama campo de dilatação, porque ele faz o papel de uma transformação de escala. Então, eu vou chamar a atenção disso. Então, a gente obtém essa supergravidade. Depois a gente vai chegar porque 8, né? Depois vamos chegar ao N igual a 8. Então, aqui a gente obteve o primeiro modelo N igual a 2, né? Então, esse 2 aqui significa duas supergravidades, duas supersimetrias locais, né? Esse 2A é porque vem da nomenclatura da teoria de cordas. Tem cordas do tipo 2A, cordas abertas, cordas do tipo 1, cordas 2A, cordas 2,5, a nomenclatura vem um pouco daí. Depois a gente pode fazer uma outra redução em que essas 32 componentes de Majorana, ao invés delas caírem em 10 dimensões, como 2 Majorana raios de quiralidades distintas, é possível formular o modelo de uma forma completamente quiral. Então a gente vai obter 2 Majorana vários com a mesma quiralidade. Eu posso fazer os dois ficarem left ou os dois ficarem right, né? Tanto faz, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse término, que esse espinor gera, que é o parâmetro da transformação, ele vai cair num espinor, vamos chamar assim, um espinor ε1 left, mais outro espinor ε2 left. A gente pode, de uma certa maneira, fazer essa... Depois tem um outro modelo que a gente também pode truncar. Mas vamos falar depois desse outro modelo. Então esse modelo aqui é o que vai dar origem ao que a gente chama de supergravidade 2D.
É o primeiro modelo 2D. Em que nós temos duas supersimetrias, né, com dois parâmetros, e, portanto, também com dois, né, geradores. Então, esse aqui é o Majorana Vaio Left em 10 dimensões, e esse aqui é o outro Majorana Vaio Left em 10 dimensões. Então, os dois geradores da SUSE são Majorana Vaio de quiralidade left. Então, aqui eu vou ter uma supergravidade N igual a 2, porque eu tenho dois geradores independentes. E aí a gente chama de 2B por causa da supersimetria, da teoria de Hawking. Deixa eu ver, acho que eu tenho que fazer uma ligaçãozinha daqui a pouco. A gente começou praticamente 10 horas. Dá para fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo até 11h30 por inteiro para aproveitar essa ligação. Certo? Tá, não tem farinha aí, né? Tá? Foi falado.